E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de vida até eu chegar aos meus 235 quilos. Eu sempre fui uma criança gordinha, onde sempre gostei muito de comer, sempre fui muito fã de pizza, carboidratos. Desde a minha infância, minha mãe sempre trabalhou como doméstica, mas ela também tinha os dotes dela culinários ali. Sempre estive ali ao meio, né, da comida. E eu lembro quando eu era criança, eu ia para casa da minha tia, brincar com meu primo ali. Eu sempre falava, tia, hoje é sábado, pode comprar uma pizza? E ela ia lá e comprava uma pizza. E aí os anos foram passando, eu sempre descontei as minhas emoções na comida, sempre gostei muito de comer, sempre tive medo das pessoas me verem comendo. Então, já teve casos de, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de pão com salsicha. E aí, minha mãe tá chegando do trabalho e eu ali tava comendo pão com salsicha. Quando eu ouvi o barulho do portão que ela tava chegando, eu peguei esse pão com salsicha, joguei assim dentro do armário. E minha mãe chegou e falou, oi filho, tudo bem? Falei, tudo bem, mãe. E aí ela achou estranho, porque eu tava só olhando lá pro armário e tal. E aí ela falou, o que foi que você tá olhando pro armário? Eu falei, nada não, não é nada não. Aí ela foi lá, abriu o armário, achou o pão com salsicha que tava mordido. Aí ali ela meio que brigou comigo e tal. E aí eu comecei a perceber que comer escondido era melhor, mas era o escondido que ninguém poderia saber. Os anos foram passando e aí minha mãe e meu pai começaram a trabalhar com vendas de mini pizza. Meu pai tinha ganhado um forno, né, num programa de televisão muito antigo do Celso Russomano. E aí eles começaram a vender mini pizza, sabe aquelas pizza brotinho, aquelas pequenininhas? Aí eles montavam as pizzas e à noite ia vender. E vendia muito mesmo lá no bairro que a gente morava. E aí, quando sobrava algumas pizzas, ia pra geladeira, né? Pra fazer a venda no outro dia. Aí o que eu fazia? Eu pegava aquelas mini pizzas montadas, colocava no micro-ondas ali só para esquentar o queijo, derreter, e comia, sei lá, 5, 6 de uma vez. Minha mãe descobriu, né? Claro, né? Mãe e pai sempre descobrem as coisas. E aí minha mãe bateu aquele dia. Eu lembro disso, assim, mas não foi uma surra por eu ter comido somente, né? Mas porque eu não pedi, não fui desobediente, não pedi autorização deles para comer. E depois de alguns anos, nós nos mudamos de bairro e aí meus pais abriram uma casa de salgado, né? Minha mãe trabalhava fora e meu pai não trabalhava. E aí minha mãe resolveu ali, né? Ela é formada em confeitaria, tal, em salgados também. Ela começou a fazer salgados para meu pai vender para ajudar na renda de casa. E aí a gente começou a implementar, como já tinha esse forno, né, de fazer pizza, então a gente continuou vendendo as pizzas broto, salgados, pastel também, doce, salgado, essas coisas assim. E aí eu estudava. Quando eu voltava da escola, eu sempre abria lá a geladeira da casa de salgado, ia lá, comia uma pizza, ou pegava um pedação de queijo e comia escondido, né, que eu estudava à noite, ou pegava lá bisnaga de chocolate, comia bisnaga de chocolate, ou também quando eu trabalhava, o que eu fazia? Eu trabalhava como menor aprendiz numa lavanderia industrial que até fechou aqui na minha cidade. Eu passava numa casa de salgado que fechava meia-noite. Eu saía da escola às 11 horas, chegava em casa em torno de umas 11h30 da noite. E o que eu fazia com o meu dinheiro do trabalho? Eu passava nessa casa de salgado, que hoje mudou de nome e tal, mas ainda tem ela. Eu comprava os últimos 20 salgados. E eu não tô falando de coxinha pequenininha, tô falando de tipo Bauru, sabe? Gigante assim. Comprava uma Fanta uva, 2 litros, chegava em casa quietinho, que os meus pais já estavam dormindo, chegava quietinho ali, comia os 20 salgados. E eu sempre gastei todo o meu dinheiro quando eu trabalhava como menor aprendiz com comida. Até que eu perdi o meu emprego e minha mãe tinha o cartão de crédito. E o que eu fazia era, eu pegava o cartão de crédito da minha mãe e comprava comida. Comprava pizza, comprava hambúrguer. Quando começou a surgir o Uber Eats, iFood, essas empresas assim de delivery, eu comprava muita comida no cartão da minha mãe. Muita. Aí eu já cheguei, uma fatura da minha mãe de cartão de crédito já chegou a R$ 900 só de comida que eu comprava. E passou mais alguns anos, eu me casei em 2018, casei com a Fernanda. Eu só fui engordando desse passar dos anos, não consegui emprego, somente minha esposa trabalhava.
Então eu não tinha motivação de vida e descontava todas as minhas frustrações na comida, como eu já contei aqui pra vocês. Chegou numa fase da minha vida onde eu perdi a motivação de viver. Minha esposa falava assim pra mim, que ela olhava pra mim e via um vazio. Eu não tinha esperança, não tinha mais vontade de viver, não tinha vontade de fazer nada na minha vida. Eu tinha desistido da faculdade, não tinha nenhuma formação, não conseguia emprego, eu só existia. E aí a minha esposa se formou em enfermagem e aí ela falou assim pra mim, meu bem, eu vou me candidatar para uma vaga na Alemanha e se eu passar, eu vou. Se você quiser ir, vamos comigo. Mas se você não quiser ir, pode ficar, não tem problema. E quando ela me falou isso, foi como um tapa assim na minha cara, sabe? Porque eu fiquei pensando como é que pode minha esposa, ela casou comigo, e como é que ela vai para outro país e me deixar aqui sozinho, obeso do jeito que eu sou. Eu preciso de cuidados. Até que eu entendi que eu tinha que cuidar de mim. Eu precisava tomar uma decisão na minha vida, que é ou eu cuido de mim, ou eu simplesmente vou acabar sozinho. E aí eu comecei a pensar um pouco melhor nessa possibilidade. Minha esposa sempre falou, amor, faz a bariátrica, faz a cirurgia. E eu sempre falava, não quero saber disso, não quero saber de cirurgia, não quero, eu vou tentar emagrecer sozinho. Pior erro, nunca consegui. Nunca consegui mudar a minha alimentação, fazer academia, não conseguia mudar a minha vida. Até que uma pessoa apareceu na minha vida e ela falou assim, Carlos, eu quero abençoar a sua vida nesse seu processo de emagrecimento e vou te ajudar com uma clínica, com consultas, com uma médica especializada nisso, e vai ser um tratamento com o Mounjaro, as famosas canetinhas. Eu fiquei meio receoso e tal, falei, caramba, tem que vir alguém de fora tal para querer me ajudar. Eu falei, tá bom, vou. Minha primeira consulta, dia 17 de junho de 2025, eu conheci a doutora Marina, que é minha nutróloga, que cuida de mim até hoje. E ali começou uma nova etapa da minha vida, no meu processo de emagrecimento, onde eu comecei a experimentar coisas novas que eu jamais tinha ouvido falar. Não sabia de existência de caneta, não sabia da existência de outras medicações que pudessem me ajudar no processo de emagrecimento. Também porque isso nunca me interessou. E aí, no meu primeiro mês de acompanhamento com a doutora, fazendo reeducação alimentar, musculação, atividade física, fazendo terapia, cuidando também da minha mente, eu eliminei 9 quilos no meu primeiro mês. E eu falei, opa, 9 quilos é bastante coisa, muita coisa. E aí eu falei, pô, legal. E aí vinha aquela preocupação do meu coração também de tipo, caramba, tem alguém pagando por isso. Então eu preciso fazer valer a pena a cada centavo que está sendo investido em mim. Mas em 6 meses eu eliminei 36 quilos. Eu comecei o meu tratamento com 235 e finalizei o ano de 2025 com 199 quilos. Muita coisa mudou. A medicação me ajudou muito, mas eu vou ser sincero, ela não é a solução dos meus problemas. Nunca foi. Ai de mim não ter cuidado da minha mente, ter mudado minha alimentação, ter me tratado direito, ter feito musculação, cuidar da minha saúde mesmo. A medicação, ela ajuda muito, ela é uma ótima ferramenta, mas ela não é a solução dos meus problemas. Ah, e outro ponto muito importante. A medicação que eu usei foi o Mounjaro, o original. Não foi de fontes duvidosas ou de pessoas que não são confiáveis. Eu fiz o tratamento com uma clínica séria, com uma médica que realmente entende disso. Estuda isso todos os dias. Em 36 quilos eliminados, eu aprendi que a comida não é minha adversária. Ela é simplesmente comida. É uma fonte de energia que é necessário, não um ponto onde eu tenho que descontar as minhas frustrações e as minhas emoções. A comida é algo que me ajuda a sobreviver porque é necessário, mas ela deixou de ser o meu ponto de solidão. Após eliminar esses 36 quilos, eu entendo que vale a pena viver.
Não posso também tirar o mérito das pessoas que estiveram próximas a mim, a minha família, os meus amigos, a minha esposa, pessoas que acreditaram em mim, que me apoiaram, mesmo quando eu queria jogar tudo pra cima e parar com tudo. Eles estiveram ali para me ajudar. Então, muito obrigado a vocês. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Muito obrigado por estarem ao meu lado, por serem meu ponto de apoio para me ouvir e me motivar também. Saiba de uma coisa, a medicação vai te ajudar. Mas se você não fizer a sua parte, vai ser em vão, vai ser dinheiro jogado no lixo. Se você não se alimentar direito, seguir uma dieta que um nutricionista vai fazer exercício físico, musculação. E se você não fizer um acompanhamento médico também, não vai adiantar nada. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua maneira de pensar sobre a comida, vai ser tudo jogado para cima. Não vai valer de nada. Saiba de uma coisa. Você é forte e você consegue. Mas tudo depende de você. Tudo depende do quão disposto você está a lutar pela sua saúde. Bom, meus amigos, no próximo vídeo eu vou contar sobre a minha cirurgia bariátrica, que vai fazer 1 mês que eu fiz a cirurgia. Até o próximo vídeo.